Fala galera, tudo bem pessoal? Boa noite, chegando mais uma vez com o canal Diário da Física, trazendo uma sequência. O assunto que nós tratamos na última aula teve a ver com, lembra, equação de correspondência de escalas de energia térmica, de temperatura. Lembram-se que eu falei para vocês que na natureza, se nós tivermos uma substância de referência, nós poderemos calibrar um termômetro de acordo com o ponto de fusão e o ponto de ebulição daquela substância. Nós podemos criar um termômetro. Essa possibilidade existe. Tanto é que no laboratório de física, num bom laboratório de física, existem materiais que exercem a função de um termômetro, e existem, por exemplo, uma tubulação de plástico, não de borracha, de plástico maleável. Sabe aquele plástico flexível? Quando você aperta ele é bem elástico. Desculpem, elástico não. Ele é flexível. Aquele tubo de plástico que é transparente, galera, o material do laboratório de física de plástico usado para fabricar termômetros geralmente é transparente. Você coloca água dentro dele, água líquida, água pura. Pessoal, muito importante para a fabricação de um termômetro, a água que você usa para colocar dentro do tubo de plástico deve ser essencialmente pura, ou seja, não deve conter misturas, não deve ter partículas extras, não devem conter impurezas. Essas substâncias, elas contribuem alterando o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. Esses têm que ser trabalhados de maneira natural, de maneira pura, da forma como eles são, ou seja, é só um ponto de fusão, é só um ponto de ebulição da água em estado puro a 25 graus e uma atmosfera, que são as condições normais. É apenas um ponto, não pode ser um intervalo de pontos de temperatura para a água passar. Quando a água contém impurezas, ela fica na forma de uma mistura. Esses pontos, que são os pontos de fusão e de ebulição dela, eles se alteram sensivelmente, eles passam a não ser mais um ponto só, ou seja, a fusão da água não vai ser mais a 0 grau, a ebulição dela não vai ser mais exatamente igual a 100 graus. Ela vai ser aumentada em um intervalo de valores em volta desses valores fundamentais, e vai, consequentemente, a água ela vai demorar muito mais para passar do sólido para o líquido. Para passar do líquido para o vapor vai demorar ainda mais, porque a temperatura que é exigida lá no ponto de ebulição é ainda maior do que a do ponto de fusão. Isso vai fazer com que o termômetro ele seja calibrado completamente fora dos intervalos, dos pontos de fusão e de ebulição, fora dos padrões certos. E não vai, a consequência do termômetro sair descalibrado é que ele não vai conseguir detectar, perceber qual é a energia térmica verdadeira que tem a mais no corpo da pessoa, porque na hora que o termômetro for colocado no corpo dela, ele vai indicar uma energia térmica muito maior do que realmente a energia térmica que se gasta para ferver a água, por exemplo, é pequena em relação à energia térmica que se vai gastar para ferver uma água impura, contendo impurezas, substâncias poluentes, substâncias inorgânicas, né?
substâncias materiais inorgânicos contidos na água são classificados como impurezas. Eles aumentam o intervalo de ebulição, por exemplo, e a energia térmica que se vai ter que gastar para ferver a água contendo substâncias inorgânicas é muito maior do que a que seria fervendo a água em estado normal. A consequência é que isso vai passar para o termômetro uma energia térmica completamente fora da energia térmica realmente real, verdadeira, da energia térmica que o material dispõe naquele momento. Lembrando que quando o termômetro é colocado em contato com o material, ele retira parte da energia térmica do material e ele transforma essa quantidade de energia térmica em um valor de temperatura. E ele vai indicar ao final da medição exatamente a temperatura que aquele corpo possuía. Ao se retirar o termômetro do contato com aquele material, o termômetro ele vai voltar à temperatura inicial, pois a temperatura dele, que ele mediu, a energia térmica que ele recebeu a mais do material, ele vai repassar para o meio ambiente ao qual ele está em contato, ele vai voltar à sua energia térmica inicial, e o material, por sua vez, ele vai voltar à temperatura que ele tinha antes, ele vai aumentar a sua energia térmica, porque o meio ambiente sabia que aquele material estava com uma energia térmica mais alta. Ao perceber que ele está com uma energia térmica mais baixa agora, equivalente, por exemplo, a 2 graus mais baixo, ele vai transferir a energia térmica para o material de modo a fazer com que ele volte a ficar com a energia térmica, a quantidade de energia térmica que ele tinha antes. Então, por exemplo, o material, se ele tinha perdido energia térmica para o termômetro equivalente a 2 graus, o meio ambiente vai transferir para o material energia térmica equivalente a 2 graus para fazer ele voltar ao estado inicial. É possível, então, nós precisamos então ter água em estado puro. Para calibrar um termômetro, a água precisa estar em estado puro, pessoal. Agora que a água está em estado puro, tem aquele tubo de plástico, né, do laboratório. Coloca-se água em estado puro dentro dele, aí a gente vai colocar o material, a água, em contato com a substância que se quer medir a temperatura. Só que antes nós devemos calibrar o termômetro, ou seja, nós vamos usar um material, a gente vai calibrar o termômetro utilizando um material, sabendo o ponto de fusão do material e o ponto de ebulição. Sabendo o ponto de fusão do material, a gente coloca a temperatura, a gente coloca a água em contato com o material durante o ponto de fusão dele, colocamos em contato com a água. A água vai variar a sua temperatura até ficar igual ao material. Só que quando ela chegar, a gente vai ver, quando a água chegar no ponto de fusão,